dia, mais um dia maravilhoso. Espero que o sol abra. Ainda é cedinho, o céu ainda está nublado, mas nós estamos aqui às 7h59, junto com a Simone Linda. Bom dia, querida. Bom dia. Entrando a todo mundo. Deixa eu abrir aqui. Tudo bem com você? Tá na esteira? Hoje nós estamos há 208 dias lendo o livro de Eclesiastes. Eu estou aqui explicando cada um dos versos. Vamos começar o capítulo 11, com o verso 1. Bom dia, Deise, querida. Bom dia, minha linda. Bom dia. Dri, bom dia. As minhas queridinhas do coração, que eu amo de montão. Vamos no capítulo 11 de hoje? Bom dia, querida. Seu sorriso ilumina meu dia, viu? Eu lembro do seu sorriso. Brilhante. Então, capítulo 11, verso 1. Bom dia, Deise. Salomão começa com um convite bem diferente, né? Ele vai falar de lançar. O que é lançar? Lançar é agir, né? E agir sem garantias. É isso que ele vai falar. É um verso sobre confiança na vida e também sobre coragem. Às vezes a gente fica esperando demais para agir. Então, essa live de hoje é para nós, né? Para quem fica esperando demais para agir. Oi, amor. Bom dia. Então vamos lá, com alma, com sentido, vamos ler o nosso verso. Diz o Salomão assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, sistemicamente, né? Eu sempre olho primeiro sistemicamente. Eu senti uma mudança de tom no que o Salomão está falando. Então, no capítulo 10, ele fala bastante sobre a nossa consciência, sobre a nossa responsabilidade, com o cuidado que a gente tem que ter com a vida, né? E agora, ele nos convida ao quê? Ele nos convida ao movimento. Lança, né? Mas lançar onde? Sobre as águas. É o ponto central aqui. As águas, o que são as águas? O desconhecido. Lançar sobre o desconhecido. Tá? Aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não pode prever, aquilo que não garante um retorno imediato. O que é tudo isso que eu estou falando? Aquilo que a gente não controla. Pensa aí, meninas, comigo. Amor, aquilo que a gente não controla, o que a gente não controla? Aquilo que a gente não pode prever, o que a gente não pode prever? Aquilo que não garante o retorno imediato, o que será? Alguma sugestão? O que vocês acham que é? Alô? Todo mundo pensando. É o movimento da vida, gente. Movimento da vida. Então, no pensamento sistêmico, a vida, ela só responde quando existe movimento. Se a gente não se movimenta, nada acontece, né? Então, quando a pessoa está parada, esperando o momento perfeito, esperando ter certeza, quero ter certeza antes de agir, quero agir com segurança absoluta, nada acontece, nada se move. Então, o ato de lançar aqui, que o Salomão está falando, é lançar o pão, é um ato de confiança, né? Pode lançar. É agir sem ter garantia, tem que ter confiança, se não tem garantia, né? Então, o que ele está falando pra gente? Eu entendi assim, que ele está falando que a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente não controla o resultado, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem pessoas que não
Muitas pessoas não prosperam porque não sabem o que vai acontecer, porque elas, como não sabem, elas não se movem, elas não fazem o movimento de lançar o pão nas águas, porque elas estão esperando segurança, elas estão esperando validação de outras pessoas, elas estão esperando ter certeza, mas a vida não funciona assim, né? Salomão está dizendo assim, primeiro você lança, depois a vida responde. Esqueci de botar para gravar de novo no YouTube. Agora deixa. Deixa eu ver. Então ele diz assim, depois de muitos dias, tudo bem com vocês se eu voltar e gravar no YouTube? Vou voltar, ok? 1 minutinho só, vou botar para gravar. Meu Deus, Débora, eu tenho que botar o sticker aqui. Pronto. Gravando no YouTube. Vamos ao verso. Estamos no capítulo 11, verso número 1. Salomão diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Obrigada, meninas, por me ajudarem aí. Então, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse é o verso 1, né? Então, esse verso ele marca uma mudança de postura do rei Salomão, né? É importante, porque no capítulo 10, ele nos chamou atenção para a nossa consciência, chamou atenção para a nossa responsabilidade diante dos nossos atos e chamou também atenção para o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida, né? E agora ele está nos convidando a lançar. Lança o teu pão. O que significa lançar? Né? Agir. Né? Lançar é agir. E aonde que a gente vai lançar o nosso pão? O nosso trabalho? Sobre as águas. Então, o que seriam as águas? As águas representam aquilo que é desconhecido para nós, aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não pode prever, aquilo que não garante um retorno imediato, que é o quê? O movimento da vida, né? No pensamento sistêmico, a vida só vai responder se houver um movimento. Quando a gente faz uma constelação, é preciso que aconteça o movimento para o campo dar uma resposta. Se não tiver movimento, o campo não se mexe, não vem resposta. Aí quando os representantes têm o movimento, aí vem uma resposta, vem uma solução, né? Então é preciso que haja um movimento, é o que Salomão está dizendo aí. Então, enquanto a pessoa está parada, esperando o momento perfeito, esperando ter certeza, esperando ter segurança naquilo que ela vai fazer, nada vai se mover, né? É o que Salomão está nos ensinando. Tem que se lançar no desconhecido, nas águas. Então, o ato de lançar o pão, o que é? É um ato de confiança, né? É agir sem ter garantia, né? É fazer a nossa parte sem controlar o resultado. A gente faz, não sabe o que vai acontecer. Mesmo que você faça todas as previsões possíveis, se garanta de todos os lados, tenha todas as certezas absolutas que aquilo vai dar certo, não quer dizer que vai dar certo. Elon Musk é o meu modelo de audácia na vida, né? Ele decidiu que ele ia construir um foguete que ia ser lançado ao espaço e depois o controle ou programação, não sei muito bem como funciona, ele retornaria no lugar do lançamento. Tá louco, não vai dar certo. Mas ele, engenheiro, se juntou com as cabeças mais brilhantes, né, que ele conhecia,
e projetaram e garantiram, os cálculos matemáticos estavam absolutamente perfeitos, tudo direito, e aí que fizeram foguete, lançaram, e o que aconteceu? Explodiu. Nada feito. Não, a gente errou nos cálculos. Aí fizeram de novo não deu certo. E assim várias vezes, ele persistiu, quer dizer, a audácia, ele não sabe se vai dar certo. Com todos os cálculos matemáticos, ele não sabe se vai dar certo, mas ele continua até dar certo. E deu certo. Então, quando a gente olha para a prosperidade das pessoas, muitas pessoas elas não prosperam, não é por falta de esforço, né? Porque elas não se movem, né? Ficam esperando segurança, ficam esperando validação, né? Que todo mundo aprove o que eu estou fazendo. Eu decido, por exemplo, ontem eu atendi uma moça que ela é uma profissional da área comercial de grandes empresas, de grandes grifes, né? E com muito sucesso profissional e com 20 anos de carreira no topo. E ela estava sentindo que ela quer mudar. Ela quer mudar. E ela quer mudar de carreira. Ela vai fazer mudança de carreira para algo que ela completamente desconhecido, mas que tem um chamado no coração para aquilo. E interessante, quer dizer, é a audácia, a coragem e a confiança de que eu tenho 42 anos e eu posso mudar, eu quero fazer diferente. Não é maravilhoso? Eu achei incrível, né? Maravilhoso. Eu vou acompanhá-la nessa mudança de carreira, eu vou ter esse privilégio, mas a primeira coisa que eu falei para ela é que tudo que ela viveu não é para jogar fora, não era, sabe assim, porque ela veio se queixando. Não, tudo isso é muito valioso, isso é o seu tesouro, é disso que você vai tirar a sua mudança de carreira. É dali que está. Não, o segredo, o caminho está ali. Então, nós vamos procurar a mudança de carreira dela. Então, ela precisa se movimentar. Eu dei várias situações de possibilidades de movimento para ela. Então, é assim como a vida funciona. Na hora que você começa a se movimentar, você não sabe para onde você vai, que carreira que ela vai. Ela não sabe, mas ela está no movimento. Ela veio conversar comigo, ela quer mudar. Ela está no movimento. Algo vai se abrir, com certeza, né? Porque primeiro a gente lança, depois a vida responde, né? Ela tem que fazer o movimento de querer mudar para a vida mostrar os caminhos possíveis dessa mudança, né? É o que Salomão diz. E o resultado vem quando? Depois de muitos dias. Não é ali imediato, né? Agora decidi mudar de carreira, pronto, hoje já sou outra coisa. Eu era sapateiro, agora eu sou açougueiro. É a mesma coisa, corto o couro, agora eu corto a carne. Não é. Você vai, sabe assim, tem um tempo, né? Isso é muito importante. Existe um tempo, é um tempo de maturação, né? É um tempo invisível. A gente não, né? É assim, né? O que a gente planta hoje, a gente não colhe amanhã. Eu tenho uma horta aqui na nossa casa. Eu tô todo mês comprando semente, porque você planta, vai nascer dali um mês, ou daqui a 3 semanas, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 1 ano, né? É isso que o verso está nos ensinando. Nem tudo depende do controle, né? Muita coisa depende da confiança. Então, usando o exemplo da nossa horta aqui, a gente planta, mas daí vem uma chuva e destrói tudo que a gente plantou. Não dependeu de mim, não dependeu do meu jardineiro. É da natureza. O que eu faço? Planto de novo. Eu confio na vida. Plantar é confiar na vida. Então, o que o Salomão está nos convidando hoje é a se lançar. Está nos convidando à ação. Está nos convidando a confiar, mesmo sem garantias, porque nessa confiança a vida vai responder, né? Ela vai responder a esse nosso movimento de confiança. E a vida não vai responder quando a gente resolver ficar parado, né?
esperando a hora certa, esperando fazer, ter certeza, né? Tem que fazer. E vai ajustando, né? Vai trocando a roda enquanto o carro está rodando. Mais ou menos assim, né? É um ponto central da nossa vida, né? A relação entre a nossa ação e o controle. Então, Salomão fala, lança o teu pão sobre as águas. Ou seja, haja, se movimenta. Bom dia, Pia. Mesmo que você não tenha garantia. E aí nos filósofos, eu trouxe os estoicos só para a gente continuar com eles, porque é o livro que eu estou estudando, são dos estoicos, né? Eu estou no Marcos Aurelius, mas tem o Epictetus, são os nomes gregos, assim, são difíceis de pronunciar. Eu anoto aqui para não esquecer. Então, eles ensinam algo muito, muito parecido com o que o Salomão está ensinando. Eles dizem que existem coisas que não dependem de nós. E tem coisas que sim dependem de nós, né? Então, o problema começa quando a gente tenta controlar aquilo que não depende de nós. Quando a gente tenta controlar aquilo que não está sob o nosso controle. Falei certinho, hein, Paulo? E o que depende de nós? Vamos fazer aqui, pensei aqui. O que depende de nós? Depende de nós a ação, né? Depende de nós o que a gente escolhe. A gente pode escolher verde, amarelo, a gente pode escolher. A nossa posição, eu posso escolher me posicionar, né? Contra, a favor. E lançar, agir, né? E o que não depende de nós? Não depende de nós o resultado. Não depende de nós o tempo desse resultado, quando que ele vai vir, e não depende de nós a resposta que a vida vai dar para aquilo. Não depende de nós o reconhecimento imediato, não depende de nós o retorno exato do nosso esforço. Eu me esforcei 100, eu vou ter um retorno de 100. Não sei, não depende de nós. Então, muitas pessoas deixam de agir porque querem garantir o resultado. Mas para os estoicos, tudo isso é uma ilusão. Aí, Simone, perfeito, né? A gente controla o nosso movimento, a gente não controla o resultado. Como eu estudei budismo, eu tenho que trazer o Lao Tse também, porque ele fala exatamente disso, né? É o sábio chinês, chama-se Laozi, né? E ele trouxe uma visão que eu acho bem complementar. Ele disse assim que a vida é como um rio, né? O rio flui, se move, mas você não pode forçar o rio, né? Achei que tinha muito a ver, né? Então essa é a sabedoria do Tao. Para Lao Tse, quando a gente age, não significa que a gente vai controlar. Agir significa, para o Lao Tse, entrar em sintonia, em harmonia com o fluxo da vida, né? Entrar em harmonia com o fluxo da vida. Fazer aquilo que precisa ser feito e soltar o resultado. Seja o que Deus quiser, é uma frase maravilhosa. Eu faço a minha parte e o resto seja o que Deus quiser, né? Os nossos ancestrais nos ensinaram e eu acho bem perfeito, né? Então, tanto Salomão como os estoicos, como o Lao Tse, apontam todos para o mesmo lugar, que a gente não precisa ter certeza para agir. A gente precisa agir primeiro, que a vida vai nos revelar o caminho. Então, primeiro age, joga o pão, lança o pão no desconhecido, que são as águas, né? E sabe que vão demorar dias para ter o resultado, mas ele vem. Então, tanto os filósofos estoicos, eles diziam que a gente deve focar naquilo que depende de nós. De novo, o que depende de nós? A nossa ação, né? E o Lao Tse dizia que a vida tem um fluxo próprio,
e que não pode ser controlada. Duas verdades importantes de hoje, né? Nós temos que agir e a vida não pode ser controlada. E o Salomão, nessa frase do Salomão, ele junta essas duas coisas. Ele está dizendo, faz a sua parte e confia no tempo da vida. Faz a sua parte, confia no tempo da vida. E aí, eu estava pesquisando, né, vários livros, e claro que sempre na pesquisa vem Saramago, que a gente já falou várias vezes, vem Moby Dick, que a gente também já falou. Então, achei o que a gente ainda não tinha falado. E fui ler o resumo do livro e achei que foi perfeito. Chama-se O Farol. Foi um livro escrito pela Virginia Woolf. Então, a história gira em torno de uma família, né, que mora numa ilha. O pai dessa família é filósofo, ele é uma pessoa racional, ele é exigente. A mãe já é mais acolhedora, ela é sensível, ela é o coração da casa, né? Eles têm 8 filhos, né? Moram nessa ilha. E então é uma casa cheia de vida, cheia de movimento, cheia de barulhos, né? E aí um dos filhos pequenos, o Paulo leu. Então, veja se eu estou contando direitinho, tá bom? Se eu esquecer alguma coisa, você me ajuda. Então, um dos filhos pequenos, um dos mais novinhos lá, ele sempre olha para um farol que tem lá em frente, que está em outra ilha, né? Fica do outro lado do mar. E aí ele tem um desejo, eu quero ir até aquele farol. Então, para a criança, é assim, eu quero ir até o farol, vamos até o farol? Tipo assim, vamos atravessar o mar e vamos lá no farol? Para ele é absolutamente possível, mas o pai diz não. Então, o tempo não vai permitir. A gente tem que lembrar que a história se passa na Escócia, tá? E lá né, o tempo é bem cruel na Escócia, né? Chove, tem muito vento. Cruel no sentido assim que ele bate, né? Mas aí o que o pai fala? Não, o tempo não tá bom, tá chovendo muito, né? E ali, sem ele perceber, o primeiro movimento do filho, que era vamos, é interrompido. Movimento interrompido, né? Então, de novo, a casa fica numa ilha na Escócia. É uma ilha cercada pelo mar, né? É um lugar muito bonito, mas é um lugar, como eu disse, sujeito ao clima, ao vento, às incertezas. Ologia, bom dia, Janete. Bom dia, Janete. É uma casa num lugar bonito, mas sujeito ao clima, né? E o farol tá numa outra ilha, que eles conseguem enxergar a distância, né? Então, eles estão aqui, o farol tá ali, ele pode ser visto, mas ainda não pode ser alcançado. Ele tá lá, está sendo visto, mas não pode ser alcançado. Então, isso é muito, muito simbólico, né? O desejo da criança tá lá, claro, o caminho existe, né? Mas o movimento de vamos não acontece, né? E aqui o livro entra na parte mais profunda, que a mãe morre, né? Ela morre de forma silenciosa, de repente, não tem nenhuma cena dramática, não tem despedida, ela morre. E acho que isso é essencial, né? Ninguém estava prevendo, né? Ela era o centro emocional da casa, ela que controlava todo mundo, cuidava de um, cuidava de outro, dizia o que se tinha que ser feito, organizava as brigas, né? Era ela, tudo era ela. Ela era o elo de ligação entre todos, né? Ela era o calor da casa. E aí ela morre. E aí tudo muda, né? Porque ninguém se despediu dela, ela simplesmente morreu. A vida não avisa, né? E às vezes não dá tempo de se despedir. É isso que a Virginia Woolf está dizendo aqui, né? Muitas vezes dá tempo da gente se despedir, alguém fica doente muito tempo, você
consegue acompanhar a pessoa nessa despedida, nessa partida, e às vezes não, né? Não tem a última conversa antes de eu ir embora, não tem o último abraço, não tem consciência, não tem fechamento daquela vida, né? Tem uma ausência que se instala, né? E daí o tempo passa, os filhos crescem, eles mudam, se afastam, o pai envelhece, fica cada vez mais rígido e cada vez mais solitário. E a casa fica vazia, todo mundo vai embora. Não é só fisicamente de todo mundo vai embora, mas emocionalmente vazia também. Mas o farol continua lá. O farol é como se fosse uma promessa não cumprida. Ele está lá. E aí, anos depois, né, os filhos voltam, cada um já transformado pela vida. Alguns voltam, não todos, né? E aí eles decidem, os filhos, vamos até o farol. Eu queria ir ao farol quando eu tinha 5 anos de idade, agora eu tenho 30, eu vou até o farol. Então eles fazem a travessia. Só que o desejo da criança de 5 anos não é mais o mesmo, né, do adulto. E as pessoas, os irmãos que vão com ele, não são mais os mesmos que eram quando eles eram crianças, né? É quando o Salomão diz, lança teu pão sobre as águas. Janete, bom dia, né? Virginia Woolf está nos mostrando o que acontece quando a gente não lança, quando a gente não faz o movimento. Oi, Helenice. E não foi falta de desejo, tinha o desejo da criança ali. Também não foi falta de possibilidade. O pai poderia ter pego o barco, o mesmo barco que eles pegam mais tarde, e poderia ter atravessado, né? Mas não, ele falou, vamos esperar um tempo melhor, adiando, né? Ele queria condições perfeitas para fazer a travessia, né? Então, o menino, ele queria ir para o farol. Tinha um caminho, tinha a possibilidade. O desejo estava ali vivo. Mas a vida não esperou. Não atravessou quando o menino perdeu, né? Não foi. E aí, finalmente, quando eles atravessam já adultos, eles não são mais os meninos, não são mais os mesmos, né? E aí, eu pensei que o Salomão aqui está nos convidando para algo diferente do que a Virginia Woolf está mostrando, né? Para a gente não esperar. Não espera tanto, né? Lança enquanto a vida ainda pulsa dentro da gente. Vamos agir enquanto a vida ainda pulsa dentro da gente, né? Achei profundamente sistêmico e falava muito com Salomão esse livro. E aí, Paulo? Esqueci alguma coisa importante? Fala para mim que ainda dá tempo de eu incluir aqui. Vamos pro filme? O filme, eu achei também, eu queria achar coisas diferentes, né? Levou um tempo de pesquisa ontem maior, mas eu acho que valeu a pena. Esse livro da Virginia Woolf me inspirou bastante, espero que tenha inspirado vocês também. E agora o filme que eu achei chama-se Brooklyn, de novo na Irlanda. O outro era na Escócia, esse se passa na Irlanda. Então é uma... O Paulo está dizendo que eu lembrei mais do que ele... É que eu li. Eu li o resumão. Eu li, fui lá nos detalhes, fui procurar as coisas que me interessavam e eu trouxe. Obrigada, Paulo. Então, eu vou contar, o filme chama-se Brooklyn, se passa na Irlanda, né? Uma aldeia da Irlanda, uma cidade pequena, uma aldeia, né? Pequena cidade. E aí a personagem, ela mora com a mãe e a irmã mais velha.
O pai já faleceu. Não existe pai ali no presente, né? Onde o filme começa. Então, essa família, essas 3 mulheres são muito, muito unidas, mas também é uma vida, essa coisa muito fechada, muito limitada, né? Então, ela, a personagem principal, ela trabalha numa mercearia e a dona da mercearia é uma mulher super rígida, brusca, autoritária. Oi, Fernandinha linda. Bom dia, querida. Tô contando o filme. Brooklyn. Então ela trabalha numa mercearia. Desacelera, Débora. Trabalha numa mercearia. E a dona da mercearia é muito rígida, muito autoritária, né? E é um trabalho assim, não tem perspectiva. A cidade é pequena, os trabalhos são limitados, não tem crescimento, não tem futuro para esse trabalho, né? E ela é muito inteligente, mas está lá parada nesse trabalho, né? Então a irmã dela, a Rose, quer ajudá-la. Ela vê o potencial da irmã, né? Então ela entra em contato com um padre irlandês que vive nos Estados Unidos. Ela se corresponde com ele e ela pede ajuda. E ela sabe, ela fica sabendo que esse padre, ele ajuda os imigrantes irlandeses a recomeçarem a vida nos Estados Unidos. Muitos irlandeses foram para os Estados Unidos, né? 1800, teve uma grande migração de irlandeses para os Estados Unidos e tinha esse padre que lhe ajudava, né? Ajudava a acolher esses imigrantes. Então a irmã Rose, a mais velha, ela pede ajuda para a irmã menor para que ela possa ir para os Estados Unidos, porque ela teria mais possibilidade do que naquela cidadezinha. Então, esse padre organiza tudo. Ele é maravilhoso. Ele organiza um emprego para... Ele escreve, não, arrumei um emprego para você, tem um lugar para você morar, numa pensão, aqui estão os documentos necessários para você vir. Não é um presente que ele está dando. Ele está dando para ela uma chance de vida. E ela aceita. Ela toma. Ela atravessa o oceano sozinha, num navio. Primeira vez, sai daquela aldeia, né, para um navio com gente desconhecida, né? E aí ela chega, o padre está esperando, leva ela para morar numa pensão de moças, todas elas irlandesas como ela, né? Quem comanda a pensão é uma senhora firme, observadora, mas muito bem-humorada, ao contrário da mercearia, né? Tem um humor incrível, está sempre com uma piada na boca, né? E nessa casa vivem várias jovens imigrantes. Algumas são muito gentis com ela, outras são super competitivas, mas todas elas têm em comum que todas elas querem sobreviver, né? Mas tem regras, a casa tem horários e tem uma convivência muito intensa, né? Um bando de mulher numa casa, com a mulher administrando, né? Então ela está ali, nessa pensão, no primeiro momento, com todas essas moças, mas ela se sente meio deslocada, né? Então ela arruma um emprego, o padre arruma um emprego para ela, né? Foi o padre que arrumou, numa loja de departamentos, né? E aí ela fica lá, porque ela é bonitinha, para atender os clientes, mas é um ambiente formal, tem uma supervisão constante, de novo tem uma gerente em cima dela, né? E aí no começo ela sofre de saudade da família dela, sofre de solidão, né? São as dificuldades da adaptação, né? E aí tem muitas cenas dela chorando sozinha, porque tá difícil, né? Foi difícil para ela essa travessia, né? Mas aí o padre fala para ela, vai estudar, vai fazer alguma coisa, além de trabalhar, né? Vai estudar. E aí ela decide começar um curso de contabilidade. E aí, entendeu? Ela faz o ato, ela age. Vou fazer um curso de contabilidade. Ela fez vários atos, não é que ela não agiu até agora. Mas aí, mais um ato, que é, ela vai estudar contabilidade. E aí ela começa a crescer, ela adora o que ela está fazendo, começa a se sentir super capaz,
começa a construir uma identidade dela, né? Com aquilo que ela está aprendendo, ela agora tem uma identidade, né? E aí a vida se abre e ela conhece o Tony. Quem é o Tony? É um jovem italiano, daquele, né, super carinhoso, afetuoso. É um cara simples, mas ele é direto, tem uma pegada boa. E ele oferece para ela uma coisa muito importante. Ele oferece para ela pertencimento, né? Tem uma família italiana, ele leva ela com ela e eles se apaixonam, né? E aí, o que eles fazem? Ela é irlandesa, ele é italiano, eles se casam em segredo. Né? Tudo maravilhoso. Ela está com identidade própria, está estudando, está trabalhando, tem um amor novo, se casa, né? A vida se abriu para aquela moça. Mas aí a vida interfere novamente e acontece algo inesperado. A irmã dela morre. A irmã mais velha morre. E ela tem que voltar para a Irlanda. Daí ela volta para a Irlanda. E quando ela volta, tudo é diferente, né? Ela é acolhida pela mãe, a comunidade vem ver como ela está, os amigos vêm ver como ela está, todo mundo vem visitá-la, né? Depois de tantos anos, né? Então, ela sente que ela está sendo vista de outra forma, né? Tem um reconhecimento, ela está sendo, nossa, ela foi, ela voltou, olha como ela voltou bonita, olha como ela voltou transformada. Então ela está se sentindo valorizada pela experiência dela, pela formação que ela está se dando e pela própria postura, né? Todo mundo está admirando essa moça que voltou, né? Então lá, com tudo isso, né? Alguém propõe para ela: você está fazendo curso de contabilidade? Nós temos um escritório de contabilidade, vem trabalhar com a gente e a gente vai te pagar o dobro do que você ganha lá nos Estados Unidos. Tá? Então, um escritório de contabilidade tem tudo a ver com o que ela está estudando, né? É um crescimento, vai trabalhar no escritório de contabilidade, tem um status na cidade onde ela é reconhecida, ela não é em Nova York, ela é mais uma. E aí, para complicar, surge um pretendente também. Para complicar um pouquinho mais, é um homem respeitado, gentil, socialmente super bem visto, com uma super estabilidade. Ele está representando para ela, olha, uma vida segura, né? Aqui na Irlanda. E aí começa o conflito. Tem duas possibilidades, né? Tem a Irlanda, onde está a família dela, a estabilidade da família dela, o reconhecimento das pessoas, dos amigos, a segurança, um novo amor possível, né? E tem Brooklyn, de onde ela veio, que é totalmente desconhecido, tem um casamento secreto, é uma vida que ela começou, é onde ela se tornou quem ela é hoje. E aí, ela começa a se adaptar de novo à Irlanda. Gente, manda coraçãozinho, manda foguinho, vocês estão gostando? E não esquece de dar like, muitos likes. Então, ela quase esquece de Brooklyn, quase fica. A vida começa a dar certo só depois que você se move. Certo? Mas então, alguém desconhecido descobre que ela é casada. Ué, mas você é casada? E isso quebra a ilusão dela, que ela achava, não, vou ficar na Irlanda, tá tudo maravilhoso aqui, né? E ela percebe que ela não pode viver duas vidas, ela vai precisar escolher qual das vidas, ou ela fica na Irlanda, ou ela volta para o Brooklyn. O que vocês acham que ela vai escolher? O que vocês acham que ela escolhe? Ela escolhe voltar para o Brooklyn, né? Ela escolhe assumir a verdade dela, honrar quem ela se tornou, né? Não
por ser mais fácil no Brooklyn. Não, era mais fácil na Irlanda. Mas por coerência com ela mesma, né? E aí, de novo, o verso do Salomão de hoje: lança o teu pão sobre as águas, né? Ela lançou, né? Ela sofreu, quase voltou, mas ela permaneceu lá no Brooklyn. Esse movimento de permanecer é que abriu o caminho da vida para ela, né? Então, ela saiu daquilo que era garantido, sofreu no caminho, quase desistiu, mas ela continuou. E quando ela voltou para a Irlanda, ela não cabia mais nessa vida antiga. Por mais que tivesse várias possibilidades, ela sentiu que ela não cabia mais ali naquela aldeia, naquela cidadezinha. Por mais que ela ganhasse mais, por mais que ela tivesse estabilidade com um cara que queria assumi-la, né? Porque quando a gente se lança, quando a gente age, a gente não volta mais para aquilo que a gente era antes da ação. O filme mostra isso. E isso que o Salomão nos ensina, que a vida não responde à espera. A vida responde ao movimento. Ela precisou se movimentar para que as coisas começassem a acontecer na vida dela. Achei o filme muito bonito. Quem não viu, vale a pena ver. Jornales. Bom dia quem entrou agora. Renata. Oi. Bom dia, Renata. Bom dia. Então, as nossas perguntas, fiz algumas perguntas pensando nessa frase do Salomão. Será que teve momentos na minha vida em que eu fiquei esperando ter certeza para depois agir? Às vezes sim, às vezes não. As grandes decisões que foram transformadoras na minha vida, outras eu esperei. Às vezes eu esperei muito, mas nem sempre eu agi antes de imaginar que eu tinha certeza, né? Será que tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer e eu fico adiando? Será que tem coisas que eu sei que tenho que fazer e eu fico adiando? Não faço possível. Então, pensando no livro do farol, qual seria o farol da minha vida hoje? Eu sei que é para lá que eu tenho que ir, mas eu ainda não fiz o movimento. Como é isso? Tem isso na sua vida? Tem um farol, mas você ainda não fez o movimento? Tem um desejo, mas não fez o movimento? Por quê? O que a gente tem medo de perder, né? O que será que vai acontecer se a gente fizer o movimento? Qual é o medo? Agora, será que ninguém pensa qual é o medo de perder se eu não fizer o movimento? Tem dois medos. O medo de perder se eu fizer o movimento, mas também tem o medo de perder se eu não fizer o movimento. A gente perde também, não é não? Então, para quem entrou agora no meio, essa live fica gravada agora no YouTube. Daisy, preciso da sua ajuda, querida. Agora você ficou oficialmente responsável de me ajudar e escrever @Rei Salomão Live. @Rei Salomão Live é LIVE. Vocês põem na busca que estão lá todos os vídeos desde o início da leitura e das explicações do livro de Eclesiastes até hoje. Então, a transmissão é feita aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Você pode assistir por lá. Aliás, seria interessante alguém assistir por lá, até para ver como é que aparece lá, né? Então, obrigada, Daisy.
Obrigada, querida. É que eu não tenho como escrever. Muito obrigada pela parceria e pela presença. Eu me sinto muito honrada com todo mundo que está aqui caminhando comigo, viu? Às vezes eu esqueço de dizer, mas olha, fico muito, muito feliz de ter mais pessoas, né? Lendo e aprendendo com o Rei Salomão. Não estou sozinha. Me sinto muito feliz, acompanhada por todas vocês, todos vocês. Então vamos para a nossa meditação. Claro que eu vou falar a meditação, o nome da minha meditação eu botei A Travessia. É isso, Daisy, minha assistente querida do coração. Ai, então vamos soltar o ar, vamos para a meditação, Daisy. Solta o ar. Vamos fechar os olhos. Inspira pelo nariz. Segura um pouquinho só e solta pela boca bem devagar. Inspira novamente. Solta pela boca bem devagar. Sente o seu corpo apoiado na cadeira, na poltrona, onde quer que você esteja sentado. Sente o seu coração. Sente a batida do seu coração. Agora imagina que você está diante de um grande mar, aquele oceano imenso. E lá na frente tem uma coisa que você deseja. É algo muito importante, é algo super verdadeiro, né? Talvez seja uma mudança de casa, de emprego, de relação, talvez uma escolha que você tenha que fazer, um passo que você tem que dar para ter uma vida diferente dessa que você está tendo hoje. Você consegue até ver um farol lá longe, mas entre você e o farol lá longe, né, tem a água. O que é a água? Incerteza, desconhecido. Respira. Percebe quantas vezes você ficou parado, ou a gente, né? Eu também, a gente fica parado aqui, olhando o farol, esperando o momento perfeito para se lançar, esperando sentir segurança, esperando ter certeza. Quantas vezes? Então agora eu vou convidar para você, com muita suavidade, trazer para dentro do seu coração duas forças, né? Uma força é a sabedoria que a gente construiu até aqui. É uma força. Essa sabedoria é uma força. Traz para dentro do coração. E a outra força é a coragem de quem está disposto a viver. Então vamos trazer a sabedoria e a coragem para dentro do coração. Deixa que essas duas partes se encontrem aí. Vamos deixar que elas se encontrem dentro de nós. É a maturidade e a ousadia do jovem. A coragem é a ousadia, né? Junta a maturidade e a ousadia. Respira. E agora sente como seria dar um passo. Não um passo perfeito, não. Só o próximo passo possível, aquilo que é possível, né? Sente o movimento do seu corpo se inclinando para a vida. O corpo quer ir, né? Sente o movimento brotar dentro de você. E no seu tempo, quando você achar que está pronta, quando você achar que você está pronto, dá esse passo. Talvez você dê esse passo com medo, mas sempre com presença.
Não importa, o medo está ali, é companheiro, é parceiro, é protetor, mas eu estou presente, eu estou ciente daquilo que eu estou fazendo. Né? E ao você dar esse passo, sente no coração a vida te respondendo. A vida não vai responder com garantias, ela vai responder se abrindo, te mostrando várias possibilidades. Respira. Se você puder repetir em voz alta, repete em voz alta, senão no silêncio do seu coração. Diz assim: eu confio no movimento da vida. Eu confio no movimento da vida. Eu me permito agir mesmo sem todas as respostas. Eu me permito agir mesmo sem todas as respostas. Eu honro quem eu sou. Quer dizer, eu honro quem eu sou, me tornando quem eu posso ser. Então, quando eu me torno o que eu posso ser, eu estou honrando quem eu sou. Vou refazer a frase. Eu honro quem eu sou, me tornando quem eu posso ser. Respira. Vai voltando devagarzinho. Então, hoje Salomão nos convidou para a gente se lançar. Obrigada, Helenice. Muito obrigada por estar aqui conosco. Sua presença é muito importante, todos nós aqui. Então, Salomão está nos convidando para nos lançar. Não quando tudo estiver pronto, né? Mas quando a vida nos chamar. Tem um chamado. Que nem da minha cliente ontem que eu atendi. Ela sentiu um chamado, eu preciso mudar. Isso já foi, eu quero outra coisa. Tem um chamado. E aí o movimento segue esse chamado. Né? Porque o que transforma a vida não é o controle, é o movimento. Né? Então, se você sente que está nesse lugar entre o desejo e a ação, né? Entre o medo e o movimento, talvez você não precise de mais esforço, né? Talvez o que você precise é de clareza. Né? Eu vou abrir na semana que vem algumas sessões de diagnóstico, onde eu olho para a sua dificuldade. Eu vou abrir. Vocês podem se inscrever semana que vem, onde eu vejo isso. Eu vou olhar o que está travando, o que seu movimento está pedindo, né? O que está pedindo o movimento e qual é o próximo passo possível. Se fizer sentido para você, me chama no direct, né? Que a gente agenda. Vamos dar esse passo juntos. Vamos dar esse passo juntas. Oi, Simone linda. Olha só. Você é maravilhosa, está se olhando no espelho aqui, meu amor. Né? Você está se vendo. Então, onde na sua vida você está esperando certeza para depois agir? Né? O que será que você já sabe que tem que fazer, mas continua adiando? Né? E qual é o farol da nossa vida? A gente está vendo e ainda não se moveu naquela direção. E aí? Como é isso para você? Estou aqui procurando uma frase para deixar para vocês para hoje. Não estou achando a frase. Eu separei uma frase, não achei. Mas enfim. Até aqui por hoje. Seguimos com alma
com sentido e com movimento, como diz o Salomão. Hoje é sexta-feira, nos vemos na segunda-feira. Bom descanso, bom divertimento, bom movimento. Simone, adorei a mesa que você pôs para sua família. Eu vejo todas vocês pensam que não, mas eu vejo. Então, caminhamos juntas. Beijo carinhoso, até segunda-feira.